Papagaça Debate. Patrick Oliveira. Começando a partir de agora o nosso debate, a entrevista, o Papacaça Entrevista, né? Papacaça Entrevista. Hoje vamos conversar com o poeta, o escritor, cantor também, compositor. O homem é fera. Hoje, acho que é a primeira vez que ele participa aqui do programa, pelo menos comigo. Pedro Bastos, que satisfação tê-lo aqui no programa. Bom dia, Pedrão. Bom dia, Patrick. Bom dia, amigos ouvintes. Quero dizer, primeiramente, que é uma satisfação muito grande cada vez que eu venho aqui a esta emissora, para a gente bater aquele papo descontraído. Como diz você, um papo com 3 S, saudável, sadio e sossegado. Né? E também dizer que isso enaltece. As pessoas assim me chamam de poeta tal. Eu tenho um dom artístico assim que acho que vem de berço. Acho que eu puxei um pouco a meu pai. Meu pai assim, ele gostava de contar, como dizia o Matuto, lorotas. Uhum. Então ele pegava, fazia umas certas paródias, pegava uma musiquinha e ele fazia lá, não muito, mas um verso ali, tá, fazia uma brincadeira ali com um moleque ou com um colega da sua estipe. E acho que eu puxei um pouquinho de ter esse dom poético. Uhum. Que todo mundo tem um dom. Uns desenvolvem e outros não, né? Uhum. É aquela história que diz que de artista ou de louco todos nós temos um pouco. Yeah. Não é? E eu tenho esse lado do dom da poesia, né? E quem faz a poesia para fazer música, só não sou um bom compositor porque infelizmente não sei tocar nada. Não toca nenhum nada, instrumento nenhum. O que eu queria tocar, que eu sou, acho coisa demais é o violão. Uhum. Mas aquelas cordas me atrapalham. Se fossem as cordas até que eu tocava, né? Mas foram botar as cordas e me atrapalhou. Não tem jeito. Comprei um violão, não aprendi sequer a afinar. Mas você tem noção, inclusive tem músicas gravadas assim, com relação ao tempo musical, aquela coisa toda, né? Como eu gosto muito de música, a gente fica ouvindo e tal, e a gente cantou um tempão no coral do SCC, do qual Girlene fazia parte também, né? Como fez também parte ela foi também coordenadora da Pastoral Familiar. Hoje quem está é Ana e Marcos. Eu também faço parte da Pastoral, da qual você participou naquela de reunião para os noivos. Entendeu? E a gente vai aprendendo, e a Deval, que toca um violão bem aprumado, como diz você, e a gente vai aprendendo também o tempo da música, né? Apesar que quando eu estive no Rio, tive 2 períodos no Rio de Janeiro. Tive em 71, ainda solteiro, e depois fui em 75, já casado. E na época apareceu lá um concurso para compositores inéditos na revista Contigo. Uhum. Você escrevia a música, mandava para a editora, parece que era editora VEC, é uma coisa assim, e indicava uma pessoa para botar a melodia naquela letra. Você fazia sua letra, né? Depois teve outra também na revista, parece que foi na Veja. Essa você mandava a música completa. Nesse tempo não tinha celular, era na fita cassete. Aí eu participei também de uma na revista Veja. Participei também de um outro na Rádio Roquete Pinto, na época, 75, 76, por aí. Só que esse concurso não chegou ao término porque descobri que a rádio tinha 500 e tantos funcionários fantasma. Nossa. Era uma rádio do governo federal, né? Rádio era do estado. Eu sei que é dos políticos. E tinha 500 e tantos funcionários. E a gente não sabia nem onde era o endereço da rádio, mas recebia como se fosse funcionário dela. Aí a justiça fechou, passou um tempo fechada, foi quando eu vim embora, e parece que não houve mais concurso, não soube mais do resultado, também não sei acho que não foi adiante, não. Então, assim, eu tinha uma irmã no Rio também, que ela depois veio embora, faleceu aqui, a Lourdes, a mais velha. Ela também pegou uma música minha e levou lá ela trabalhava de manicure, conhecia muita gente, até gente famosa, gente da Globo e tal, que era freguês dela, que ela fazia as unhas e tal. E ele levou uma música minha lá para um rapaz lá de uma rádio lá, ele... aquela coisa, olhou, essa aqui tá boa, mas somente depois devolveu, eu digo, não serviu de nada. É verdade. Queria que indicasse alguém, mostrasse para alguém que se interessasse e gravasse, né? Que era meu sonho. E eu sempre fui assim, ligado um pouco assim, essa parte artística musical, mesmo sem ser músico. Em 82 por aí, eu tinha o bar, o posto Papacaça aqui, que é do meu amigo e compadre Bernardo, era lá onde hoje é o grupo Zé Pedro da Silva. E eu tinha um bar ali.
Aí a gente gravava na fita cassete, eu comprei um vídeo, um gravadorzinho, fita cassete, e gravava ali com já falecido Geraldo Nunes. O bicho era um violão, ele fazia um violão chorar, nunca vi, o bicho tocava violão, viu? Uma pessoa sem muita leitura, mas ele tinha, acho que era um dom mesmo que ele tinha para tocar violão. Ele tocava assim que você ficava, ele tocava aquela música, O Milionário dos Incríveis, tocava divinamente bem. Aí a gente gravou lá uma musiquinha que eu fiz, né? Vou fazer uma música aqui. Aí fiz, Geraldo, bora gravar isso aqui? Aí ficamos no bar, assim, num recantinho que tinha assim, numa salinha. Aí gravamos a música. Vê se eu me lembro ainda. Sofre como eu estou sofrendo, morre como eu estou morrendo. Sofre, sofre também para saber o que tu estás sofrendo, já me fizeste sofrer. Aí gravamos lá e ficamos no balcão lá, me tomando lá umas doses. Na época era Serra Grande e Mucuri, a cachaça da época. Aí me estava lá bebendo lá umas coisinhas, tá? Aí passou uma rural com uma foto de um cantor e eu vi o nome, Sebastião do Rojão, era de Palmeiras dos Índios. Palmeiras dos Índios, né? Exatamente. Aí passou numa rural com uma foto dele grande assim, tá? Arrodeou assim para a lateral do posto. Aí depois entrou no bar e nós estávamos ouvindo lá. Ele ficou assim escutando e tal. Aí disse: eu vou dar uma fita aqui, toca essa fita aqui. Aí passou uma música que ele regravou de Nilton César. Topo tudo todo o tempo, não temos sol nem chuva e vento. Topo tudo todo o tempo, não temos sol nem chuva e vento. Aí disse, tocou, aí disse: quem adivinhar de quem é o cantor, eu pagar a rodada aqui, a despesa. Eu menti, né? Que eu disse que eu sabia que ele tinha cantado aqui há pouco dia no circo que teve aqui na Praça do Cuscuz, quando não tinha o Cuscuz ainda, era só o terreno onde se armava os circos ali. Aí disse: é você, Sebastião do Rojão, e é você que eu estou conhecendo. Como é que você me sabe? Eu assisti um show seu aqui no circo, aqui tal tempo, assim, mentira, que eu não cheguei a assistir não, mas sabia que ele tinha cantado. Eu disse: não, mas não pague não, eu sou o dono do bar, é só isso aqui. E quem gravou isso aqui, rapaz? É eu que faço aqui, mais o rapaz aqui no violão. Aí a gente brinca aqui, eu gravei isso aqui e disse: rapaz, eu estou indo para Aracaju gravar um LP. Você me dá para me ouvir, porque se ficar boa, eu incluo ela no meu LP. Olha a borrada que eu dei. Aí não, tá certo, aí entreguei. Mas um colega meu, também que já partiu daqui: não dê não, rapaz, que ele vai dizer que é dele, não tá registrado, não, ele vai gravar no nome dele. Aí eu fiquei naquela, quando ele, depois de uns dias ele passou e procurou. Rapaz, a fita aqui, você sabe como ela enganchou ali, enganchou tudinho, aí se desfaz tudinho, eu não assei mais, não dei. Me arrependi, porque mesmo se ele tivesse feito isso, que ele não ia fazer, eu acho que ele era uma pessoa de bem, mas aquilo ia me servir de incentivo. Exatamente. No mínimo, outra pessoa ia saber e tal, e vinha procurar. Eu sei fazer música, mas não, fiz essa bobeira, não dei, e ele não gravou. Hoje já é falecido, nessa parte do Rojão. E era bom, porque era bom no forró. Era um forrozeiro. Ele cantava tudo, forró, romântico. Nesse caso, você não cedeu a música a ele? Não cedei. Depois que eu pensei na burrada que eu dei, eu fui do conselho de um amigo: rapaz, não dê não, que ele vai dizer que é ele, não vai dizer que é sua, não vai botar seu nome no disco, não. Não dei. Depois me arrependi, mas fui tarde, né? Uhum. E sempre assim, né? Participei dessas no Rio, também não deu nada e tal. Aí foi quando aqui meus filhos, eu tenho 2 filhos que cantam, Marlos, né? Da banda Bis, que canta música da igreja. Mas ele também canta em casamento, assim, outras músicas também. Música, como eu chamo, música mundana, né? Uhum. Ele canta também. E tem o Mário, que mora no Piauí, que ele canta assim, fim de semana nos barzinhos assim. E é daquela música bem sacana mesmo. Ele é meio gaiato, é daquelas mesmo, bem sacana mesmo. Tá um tal de um swing pra lá. E quando ele posta lá, a gente assiste ele cantando lá dos fins de semana nos bares lá em uma cidade do interior do Piauí. Santana do Parnaíba, e que ele tá agora esqueci o nome, mas é tudo ali, em Pedro II, é por ali o setor que ele trabalha, trabalha na empresa também de energia, que ele é transformado em eletrotécnica também. Ele trabalha numa empresa lá. Aí, fim de semana, ele canta. Eu digo: eita, é tudo artista, o pai, os filhos. Então tá tudo bonito. Mas não é, porque o mais velho o mais velho é totalmente diferente. Ele não bebe, não fuma, não só vai para um canto ir a esposa e a filhinha. É muito caseiro, é muito diferente. Puxou um pouco de mim, é timidão, fechadão, é muito. Agora, caseiro mesmo. Agora já Malos são meio sacanas, sabe? Ele gosta ele gosta de causar. Olha, para quem não conhece,
O Sebastião do Rojão, ele nasceu aqui em Garanhuns, mas trabalhou muitos anos aqui na Rádio Sampaio, em Palmeiras, inclusive. Tive a satisfação de trabalhar na época com ele. Eu, num horário, ele fazia o forrozinho de manhã. Acho que a alvorada sertaneja, a alvorada nordestina, uma alvorada sertaneja pela manhã, na Rádio Sampaio. Eu fazia tarde e à noite. Mas aí, ele morreu em Caruaru em 2011 ou 2012, em Caruaru. Foi um excelente forrozeiro, realmente. Foi um grande artista, o Sebastião do Rojão. Eu não sei se ele compunha, porque ele sempre gravava mais música dos outros, né? Ele regravava mais sucesso dos outros, mas tocava bem. A gente havia, nesse tempo, a gente ouvia muito aqui a Rádio Palmeiras dos Índios, a Rádio Sampaio, e em Garanhuns era a rádio, na época era a Rádio Difusora, que hoje é a Rádio Jornal, né? A gente ouvia muito. E tinha, inclusive, um programa chamado Postais Sonoro. Essa pessoa, parece que não sei se ela ainda é viva. Era um programa, rapaz, e nesse tempo não tinha telefone, era por carta. Como você falou essa semana, né? Mandava a carta aqui, a gente pagava o pessoal os transportes para Garanhuns, não era van, era caravan. A gente pagava uma passagem, levava e botava numa loja lá em Garanhuns, e todo dia vinha uma pessoa da rádio pegar aquelas notícias de futebol, né? Lá, e então as de música, na Posta Sonora. Aí a minha consulente fulano de tal pediu a música tal, nesse tempo sucesso, quem era? Altemar Dutra. Vai, andorinha, vai ligeira. Isso era sucesso extraordinário. Joelma, aquele povo que a maioria já morreram hoje, mas a gente ouvia muito assim. Nunca tinha entrado numa rádio. Aí em 84 eu presidia o Veracruz Futebol Clube. Veracruz é fundado em 2 de março de 1926. E passou uns tempos lá, depois eu levantei. Eu com um amigo também já saudoso, Pilson, levantamos o Veracruz e no mesmo ano fomos participar da Copa do Agreste, Campeonato do Agreste. Aí a Luísio Alves, na época, que fazia a ronda policial, né? Que dizia, fulano de tal, plantou assim, acaba com tantos anos de idade, nenhum de vergonha. Aí a gente foi lá levar umas coisas lá e disse, fica aí para participar do programa de meio-dia, que tinha 7 da manhã policial, meio-dia tinha de futebol e parece que tinha a tardinha do outro também da ronda policial. Deixa eu participar. Eu digo, mas rapaz, eu vou entrar, eu nunca entrei numa rádio, eu vou fazer o quê? Mas aí tinha um pessoa que chamava lá, ele era Gaso, né? Ele tinha vitiligo, né? Ele era desse povo Gaso, que é bem branquinho, né? Aí ele era quem era da portaria lá, e não, aqui faz assim, tá, levou ele lá, eu sentei, e fiz lá, ele perguntou, lá eu falei direitinho, foi eu e Gato na época. Nunca tinha entrado no rádio, foi a primeira vez que eu entrei na Rádio Difusora de Garanhuns, hoje Rádio Jornal. Rádio Jornal. Né? E a gente fica assim, rapaz, muita gente pensou, rapaz, se fosse pra rádio, fui. É um sucesso. Ela falando na Rádio Difusora de Garanhuns. Ô Pedro, deixa eu te perguntar o seguinte, você, além de ser compositor, você canta. Agora, eu pergunto o seguinte, por que não arriscou ou arrisca seguir a carreira de cantor também? Você canta no coral da igreja, tudo mais e tal. Além de... Inclusive tem um hino de Bom Conselho, que não é o hino oficial, mas você canta também, a gente, vez ou outra, executa aqui na emissora. Por que não seguir como cantor também? Assim, eu vou gravar um disco, um CD, um LP, uma coisa parecida. Ô Patrick, quando eu fui despertar para essas coisas, quando chegou essa modernidade, eu já tava ultrapassado, né? E outra coisa, eu também, minha voz, se eu cantar 2 músicas, daqui a pouco eu tenho aquele bichinho do ram-ram. Como eu tenho doença de Chagas no intestino, ela afetou o meu esôfago. Até por isso que eu deixei de cantar no coral também da igreja, porque se eu cantar uma música um pouquinho acima do meu tom, daqui a pouco começa... Aí já engasga tudo. E também tem que ter jogo de cintura, né? Parece que isso aí se aprende com o trabalho, né? De jogo de cintura, de jogo de palco. Isso realmente se aprende com o tempo. Mas... eu achei que a minha voz também não é uma voz assim para cantar bonito e tal. Tem aqui umas pessoas que cantam divinamente bem. Uma época, eu lembro que aqui um padre se formou aqui, ele era de Alagoas. Ele era de Palmeiras dos Índios, padre Sérgio Tenório. Mas ele se formou para padre aqui, na paróquia. Ele fez um coral, ele juntou aqui umas 30 pessoas e fez um coral menino. Foi coisa para cinema. Infelizmente, na época não tinha o celular para gravar e tal. Alguém filmou, mas depois parece que deu um problema lá que... Aí a gente cantava. Aí dividiu. Contralto, barítono, diabo lá. Contralto, vocal, isso, assim. Cada um dentro da sua... Ele entendia bem de música. Entende? Aí fizemos mais... Foi bacana esse coral. Mas dali, aí formamos o coral da igreja, do SCC. Mas aí...
vê essa dificuldade, quando a idade vai ficando... você tem um mal, você convive com ele. Eu convivo com a doença de Chagas desde 88, sem saber até aí que era. Comecei a sentir os sintomas e fui para Garanhuns, fiz uma série de exames, não acusou que era Chagas. Depois, em 97, teve outra crise, fiz outros exames novos, não acusou, veio acusar que era Chagas em Recife, no Hospital das Clínicas. Em 2010 foi que veio acusar que era Chagas. Aí, mas isso aí a gente vai chegando à idade e tudo isso vai se agravando mais. E você, para cantar hoje, eu tenho essa dificuldade. Se eu cantar uma música acima do meu tom, qualquer coisinha já afeta o esôfago e já começa o ram danado. Aí eu digo, eu vou deixar para quem canta bonito e canta bem, porque agora que eu gosto mesmo é de fazer poesia. E cordel? O cordel. Oi, inclusive, de falar em cordel, você fez em homenagem a Frei Dimas, né? Como é que surgiu essa ideia? Olha, eu fiz primeiro eu fiz eu já faço para a Rádio Gazeta, né? Além de falar em Gazeta, bom dia, seu Luiz Clério, eu sei que ele está nos ouvindo. Gente fina demais, Luiz Clério está na Gazeta lá nos ouvindo. Eu faço sempre um trabalho para a Gazeta, desde quando ela era do outro lado ali, perto de Carlinhos da Eletrônica. Sim. Uhum. Aí eu me associei ali, fui participando e mandava 15 dias um cordel. Hoje estou mandando um por mês, tá? Porque eu também tenho muito corrido. Aí eu comecei a fazer isso aí, tá? E fui desenvolvendo e fui me aperfeiçoando mais. Aí eu digo, vou fazer um sobre o Padre Alfredo. Foi o ano, meu Deus, quando fizeram aquele memorial, tá? Que foi para inaugurar, 25 de outubro de 2015. Aí eu fiz um sobre o Padre Alfredo. Foi o padre que me batizou, né? Ele morreu em 29 de junho de 64. Mas foi o padre que me batizou. Aí fiz um. Agora, aí eu estava vendo aquele negócio que eu falei que de artista locutor todos nós temos um pouco. Uhum. Eu me refiro a Cristiano, do Bom Com Arte. Sim. Você viu, rapaz, tem uma arte daquele veio desenvolver agora aqui na pandemia. Foi. Ele não sabia que sabia fazer tudo aquilo. Né? Tudo aquilo é verdade. Entendeu? Uhum. É por isso que às vezes a pessoa, eu digo assim, a pessoa tem um dom e às vezes não demora para descobrir, ou não descobre, ou não desenvolve. E o trabalho de Cristiano é fora de série. Aí eu vendo no podcast dele primeiro foi Emanuel Luna falando sobre Frei Dimas e a banda marcial, que foi um sucesso, e depois Fernando Tenório falando mais detalhado, porque ele viveu mais tempo com Frei Dimas no colégio estadual, e falando mais. Aí digo, eu vou fazer, aqui já dá um tempo, vou fazer uma coisa sobre Frei Dimas, e pelo que ele fez eu botei Frei Dimas, o gênio, que ele era fantástico. O que ele queria fazer, não cheguei a estudar com ele, não. Só tive o direito de estudar no mestre Laurindo Seabra, a 4ª série, não terminei, porque na época meu pai adoeceu, teve uma cirurgia assim, quase que morria, foi de urgência. Aí ele tinha um terreninho para frente de onde eu tenho hoje, na Lagoa Primeira, e ele tinha lá umas vaquinhas, e ele adoeceu, ele fez uma cirurgia que rasgou aqui do umbigo até a virilha, foi apêndice, baço e vesícula, tudo junto. Aí foi se recuperar e eu ia cuidar desses animais lá no sítio. Saía daqui, nesse tempo ninguém tinha moto, ninguém tinha carro, o transporte era jumento e carroça. Aí eu ia todo dia lá tirar o leite dessas vaquinhas e trazer para casa assim. Agora nem era para vender, era para comer em casa e dar para aquelas coitadinhas que não tinha condição de comprar. Papai dava o leite. Papai era uma criatura fora de série. Você podia ver como não, ele dividia o prato com ele, mas não podia ver ninguém necessitado, não. Tá? Aí veio minha mãe ligar, esse homem é melhor para os outros. Fala que é de casa. Diz, em casa sabe como está, e lá fora ninguém sabe como é que está a necessidade dos outros. Quando pede é porque precisa. E ele dava leite para várias mulheres que tinha criancinha pequena. E aí buscar esse leite, sabe que ele é cansativo. Ficava em casa às vezes 11 horas para tomar banho e almoçar para descer para a escola. E aquilo foi, comecei a faltar aula, desestimulei para ir estudar. Não terminei a 4ª série. Algumas pessoas até acham, pai, eu pensei que tinha menos 2º grau. Não tem nada. Exatamente, rapaz. Isso aí. Você tá aí. Formado mesmo a 3ª série do primário e a metade mais ou menos da 4ª. E tem essa habilidade para fazer cordel. Quer dizer, a gente volta aqui à conversa quando você disse que já nasceu com essa veia artística. Quer dizer, quando tem a escolaridade tal, não tem uma escolaridade um pouco elevada, mas consegue desenvolver uma habilidade dessa, tem uma habilidade dessa que consegue fazer, quer dizer, isso aí prova que é de berço mesmo, né? É dom de Deus. Você vê, Patativa da Saré era analfabeto, né? Exatamente. Tem um poeta aqui também no sertão, aqui, Leonardo Bastião, analfabeto de pai, mãe e parteira. Não sei se você já viu na internet os versos dele. Faz assim,
assim, para fazer na hora eu não faço. Então, assim, eu sento, vou escrevendo e juntando as frases para formar a rima, né? O verso rimado. Agora, assim, como aqueles tocadores de viola repentista que faz na hora assim, tem cara que é fantástico, faz aquilo assim. Esse não faço, não. Eu vou escrevendo aos poucos e juntando. Quando tá errado, eu apago e faço novamente. E esse cordel do Frei Dimas, você levou quanto tempo para fazê-lo? Olha, é momento de inspiração. Tem coisa que a gente faz assim, passa dias e dias e não consegue. Tem dia que você, de meia hora, você faz um negócio desse. Esse aqui eu fiz, acho que não levou uma hora, não. Depois eu vou dar uma olhadinha, tá? Aí apago isso aqui, costumo fazer logo um lápis comum. Aí depois eu vou corrigindo ali. Isso aqui, essa frase aqui não está muito certa, eu vou corrigir aqui. Às vezes eu quero saber o significado. Aí eu vou no compadre Google para ver o significado, ver se não fica muito destoado, né, do assunto. Mas procuro sempre botar que não perca a rima, né? Para não ficar a pé quebrado. É assim que a gente faz a poesia, pelo menos eu, né, do meu jeito. Pronto, então lê aí algo do Frei Dimas que você escreveu. Vamos lá. Do Frei Dimas eu comecei assim. Quero descrever agora sobre um ser iluminado que nesta terra chegou, como por Deus enviado, José Marleno Frei Dimas, sobre versos, prosa e rima e um pouco do seu legado. De estatura mediana e um perfil uniforme, deficiência vocal no limite dos conformes, bem pouco usava a batina, sem deixar de ser Frei Dimas, de inteligência era enorme. Construiu aqui uma história para ser lembrada por 100 anos. Parece encarnação do beato Frei Caetano, segundo a mesma doutrina. Ele não veio de Messina, pois era pernambucano. Muito enérgico e dedicado à arte e outras culturas. No barro, gesso ou madeira, um craque na escultura. Cabendo bem nessa rima, eu sempre vi no Frei Dimas uma bela criatura. Eu não vai fazer a rima toda, assim, eu vou usar aqui vou variando aqui. Ele foi um grande exemplo, grande mestre e professor, fineza nas artes plásticas, um exímio escultor. No barro, madeira ou gesso, qualidade não tem preço, mas ele tinha valor. Sua vida em nossa terra deixou um grande legado. As sementes que plantou em solo fértil e irrigado, pois tudo que semeou cresceu e frutificou, colhendo bons resultados. O Frei Dimas era assim, né? Ele criou a banda marcial. Esse pessoal mais velho hoje, muitos doutores, engenheiros e tal, muitos moram fora de Bom Conselho. Ele criou a banda. Essa banda, para ti que você não vivia aqui na época, não, era sucesso. Onde ela foi, no estado de Pernambuco, no Nordeste, onde ela foi, era campeã, era primeiro lugar. Ele criou assim um estilo de marcha tipo militar. Umas fardas muito bonitas, um chapéu assim, feito daqueles soldados ingleses que fica lá com o Papa lá. Assim, um corpo de baliza que era ensinado pela professora Leda. Hoje ela está ensinando, fazendo a academia aí com o pessoal, já é aposentada. E tinha muita gente que trabalhou aquilo ali, mas o Frei Dimas era uma coisa. Eu acho que ele não sabia ouvir o não. Não para ele era dizer assim, faça, que ele começava e terminava. Agora, assim, mas você não, como é que sabe, não estou com ele? Mas a gente sabia, porque a história na época não tinha a divulgação de hoje, mas os alunos, os depoimentos que a gente ouve do pessoal hoje, ele era fora de série mesmo, era um ser iluminado mesmo. Ele tinha uma dificuldade na voz, né? Que ele falava meio rouquinho, você quase não ouvia, mas era inteligente demais o Frei Dimas. O Padre Alfredo, lê do Padre Alfredo alguma coisa, só pra gente ter mais ou menos do Padre Alfredo eu comecei assim. Vamos lá. Peça a atenção dos senhores e também destas senhoras, ouça estas humildes rimas que eu estou fazendo agora, sobre o Monsenhor Alfredo e o que ele fez em outrora. Além de bons predicados, temente a Deus verdadeiro, dos torrões alagoanos, justo, sensato e ordeiro, aportou em nossa paróquia, fez-se um anjo mensageiro. Serviu as Forças Armadas no Exército Brasileiro e dizia entre conversa com algum seu companheiro: se houver necessidade, na batina eu sou um padre, nos coros eu sou vaqueiro e no rifle sou cangaceiro. Ele contava esse negócio. O Padre Alfredo, que ele era valente, era respeitado, ele era, parece que era major do Exército, foi capelão do Exército e depois, aqui ele tinha uma contenda com o Coronel Zé Abílio, né, na época do coronelismo, mas ele não abria não, ele era durão. Para fazer um cordel desse aí, tem que ler muito, conhecer muito a história
deles, quer dizer, para poder desenvolver. Aí eu pergunto, qual foi o mais difícil de fazer, o do Frei Dimas ou do Padre Alfredo? Assim, o do Padre Alfredo, como fazia bem mais tempo, né? Na época, quando ele morreu, eu tinha 12 anos, ele morreu em 64, eu tinha 12 para 13 anos. Mas, assim, quando a pessoa tem uma história, ela permanece. Então, a gente vendo as histórias do pessoal contava, os mais velhos contando, o Padre Alfredo fez assim, não tinha hospital em Bom Conselho, esse hospital foi ele que construiu, né? Começou, né? Não chegou a terminar porque ele morreu na época. Até dizem que ele no vizinho de Terrancato, ele fez um muro, aí o vizinho fez mais para frente, fora do terreno dele, fez no terreno que seria o terreno da igreja, do hospital. Aí ele foi lá, marcou, tá errado, é por aqui, tá. O cabo não fez, o muro caiu. Aí acho que será que ele jogou uma praga, não? Pois é. Dizem que quando ele morreu, ele era muito amado pelos índios de Águas Belas. Águas Belas de Palmeiras Vinho, Funiô e Palmeiras Vinho. Disse que quando ele foi para o Recife, lá se internou e lá morreu. Disse, na hora que ele morreu lá, disse que a igreja estava, a capela fechada na aldeia, sem ninguém dentro, as portas fechadas, e o sino repicou várias vezes, sem ninguém. Aí, quer dizer, as pessoas da época acham que um milagre, um aviso, porque coisa dele. Porque como é que o sino toca sozinho sem ninguém? A igreja é fechada sem ninguém dentro e o sino repicou na hora que ele morreu. Dizem que foi na hora que ele morreu lá. Assim, ele era assim, casca dura, mas era respeitado. Era um ser social fora de série. Aqui não tinha hospital, ele criou a Casa Mãe Sertaneja, porque morria muita mulher de parto na época. Aí ele fez a Casa Mãe Sertaneja e a mulher ia ter menino lá. Diminuiu muito as casas mortes por parto das mulheres, porque lá era mais bem cuidada, tinha parteiras experientes para cuidar e tal. E muitas faziam em casa e quando complicava, coitada, muita morria, deixava os filhos fora, e ele criou. E depois criou também a Casa da Caridade, que era para botar aqueles velhinhos sem dono que via. Naquele tempo não tinha Bolsa Família, não tinha aposentadoria, tinha ajuda para nada não, era cada um por si e Deus por nós todos. Aí ele pegava aqueles velhinhos que estavam lá, lá e botava lá e a igreja mantinha alimento, dormida, tudo direitinho, remédio, tudo. Ele fazia essa parte social e cristã, muito bem feita. Por isso ele deixou um legado que hoje o mais velho nunca esquece o Padre Alfredo, porque foi, como eu botei aqui, foi o nosso anjo benfeitor. E Frei Dimas, o nosso gênio. E nesse caso, não teve assim a mesma dificuldade para fazer um, foi para fazer outro, porque tinha que conhecer um pouquinho a história, ler alguma coisa para poder, claro, com um destaque. Um tinha conhecido, ou batizou você, enfim. O outro não, mas assim, as histórias são fáceis de se encontrar, assim? É porque tudo deixaram sementes a ser seguida, né? Exemplo de cidadão, de cristão, de socialismo, de ajudar o próximo. Tanto ele, todos os dois, tanto o Padre Alfredo como o Frei Dimas. Porque o Frei Dimas, além de ter esse lado cristão, tinha esse lado artístico, que você vê aquele monumento da praça, né, que ele fez da Praça Pedro II, ali as três raças, né, o branco, o negro e o índio, tudo ali é criação de Frei Dimas. E tem por aí, em algum lugar, tem muitas obras de arte feitas por ele no gesso, no barro, na pedra. Ele era um craque também em escultura. Tem participações aqui. Bom dia, Patrick. Como faz para comprar um cordel aí do Pedro Barros? Aliás, onde é que a gente adquire? Ô Patrick, olha, você vê, eu fiz a coisa assim sem intenção de lucrativo, eu faço para doar, entendeu? Inclusive, eu dei um aqui para um amigo meu, Jadilson, que é colega lá da Secretaria de Saúde, e ele deu para um rapaz dos Ferros, Moacir Ferro, vulgo Bibi. Aí ele levou para São Paulo e deixou um livro dele também. Eu estou até lendo o livro, ele falando também isso daqui, desse Ferreira daqui, Ferreira e Ferro, daqui do Bom Conselho. Ele é parente do professor, do doutor Edésio, dessa família, parece que são primos. E ele fez um livro também muito contando aqui as fazendeiras aqui, quando eu vivia aqui na Várzea Grande, e falando da família Ferreira e Ferro, que é da sua família, e as suas peripécias de quando era garoto aqui. Bem interessante, você ri até, tem muitas coisas importantes ver. Aí a Antiógenes viu lá, estava com o Jadilson, viu, aí disse, olha, foi o seguinte, no dia 21 de abril é aniversário do colégio, do estadual, e eu quero que você vá lá para levar esse livro e tal, e a gente mostrar lá, você fazer o lançamento do seu cordel. Mas aí já falou com
com o Tiago, e o Tiago me convidou para vir aqui e falar sobre ele. Eu fiz um pouquinho, porque assim, não é caro, mas quando a gente não pode, tudo é caro, né? Esse livrinho aqui, 50 livros, saiu a R$1,80. Mas se você fizer a quantidade maior, sai mais barato. Só o montante também é mais, né? Esse 50 livros ficou por R$90, né? Pra gente que é assalariado, né? Às vezes pesa um pouquinho. Aí eu tenho ali uns 30 guardados ali, eu vou no dia 21, eu vou lá e vou distribuir. Eu faço, nunca eu dei tudinho. Olha, eu gravei o CD com 10 músicas de minha autoria. Acho que eu vendi uns 30 ainda. O resto eu doei para os amigos, para a família, para os parentes. Não faço com aquela finalidade de lucrar, não. Eu queria só distribuir e mostrar meu trabalho. Perfeitamente. Divulgar. E nesse caso, dia 20, vai ser em abril que vai ser a distribuição. 21 de abril. É aniversário do estadual. E acho que vai ter lá umas comemorações lá. 21 de abril, inclusive, é feriado nacional, né? Dia de Tiradentes. Tiradentes, exatamente. Tem algum outro cordel que já está em mente, já está desenvolvendo, está fazendo? Como é que está a produção? Não, assim, tem os que eu faço para a Gazeta, né? Esse mês saiu agora, essa semana passada, ainda não fiz o próximo não, que eu mando assim. Tem vezes que eu mando 2 quinzenas, tem vezes que só mando uma quinzena, mas ainda vou bolar. Eu vou pensar num tema lá e vou fazer nessa linha aqui. Pronto. Próximo eu vou fazer, mas ainda não comecei não. E música? Você disse que já gravou e com certeza já gravou algumas músicas de sua autoria. Quantas músicas você compôs? Você tem uma ideia? O composto eu tenho bastante, porque eu tenho uma porção em casa ainda. Agora, assim, que eu gravei mesmo foi o CD, né, com 10. Depois as partes de carnaval, tudo sobre o carnaval do Bom Conselho, né? Fiz uma sobre o carnaval antigo, da época de Paganada, das Moreninhas, sabe aquela? Aí depois fiz outra já mais recente, dos anos 70, como ressurgiu agora Chipê, Caveiras, Fuscão Preto. Fiz outra nesse sentido. Aí fiz uma... Digo mesmo, não. Eu quis ofertar uma para... Tinha o Carnabeco, né? Que acabou também. Acabou. Fiz uma pro Carnabeco. Há muito tempo eu não via uma festa linda assim, no calor do aconchego, dançando ao som do clarim. Eu vou curtir o carnaval do beco, Doutor Raul Cambuim, parará. Essa fiz pro Carnabeco. E fiz uma para os Sombreiros. O Mérica, quando era vivo ainda, quando ele fundou o bloco, aí eu fazendo tal, nesse tempo também não tinha as facilidades. Hoje era a fita cassete ainda. Aí Pedro Barros, a gente jogava bola no Bem Amado na época. Aí ele faz uma musiquinha para meu bloco, Sombreiro. Digo, mas por que Sombreiro? Não, eu queria essa ideia e tal. Digo, Sombreiro é chapéu em mexicano, né? Aí disse, mas eu fiz assim, vai ser Sombreiro e tal. Eu vou fazer um chapéu bem grande e tal. Já tinha feito o bloco, mas aí ainda estava organizando. Aí faço uma musiquinha. Eu fiz lá, mas aí gravei na fita CD, mas não ficou legal. Eu mesmo não gostei, mostrei. Até fiz na melodia de outra música já existente, né? Seria uma paródia. Você não pode gravar a música com a letra, uma melodia de outro, né? Não é plágio. Aí ele também não levou adiante. Depois que ele morreu, foi quando eu fiz essa, que eu fazia. Aí eu tô devendo uma música para Tony de Dinda. Aí vou fazer. Aí fiz a do Sombreiro. Chegou o sombreiro para o frevo reanimar, ao som de surdos clarins, jogando alegria no ar. Deixei de frevar em Olinda, pra Tonho de Dinda exaltar. É cedo ainda, sombreiro não pode parar. Né? Aí fiz cada uma nesse sentido. Mas essas eu fiz e ofertei. A Viúva agradeceu muito, agradeceu bastante, assim como a do Carnabeco. Mas infelizmente parou. Esse ano não saiu o Sombreiro, né? Por questão de que morreu gente da família, não saiu o Sombreiro esse ano. Mas a compensação já está voltando. Chipê está voltando. Que esse ano teve, não foi? Não foi o Chipê que teve? Chipê saiu na semana. Parece que foi no dia do Zé Puluca. Na parte da manhã. Isso, parece que foi isso mesmo. Foi. Olha, tem participação daqui. Bom dia, amigo. Se possível, cadê aqui? Se possível, peça para ele fazer um cordel para Hélio Urquiza. Eu pago, segundo colocou aqui. Eu gostaria de ter esse cordel, se possível, ficarei muito feliz. Se for possível, obrigado. Socorro Godoy. Socorro Godoy! Grande Socorro Godoy. Mas eu vou fazer esse corpo, com certeza. Doutor Hélio era uma pessoa assim que a gente tinha assim. A gente não tinha convivência assim muito, mas quando a gente se aproximava, a gente era como se fossem velhos amigos. Eu vim aqui várias vezes com ele, participei, a gente na festa dos conselhenses.
A gente, dois anos, eu acompanhei com ele, saindo da igreja, a gente acompanhava lá cantando a Seresta da Rua Fora, e eu ia mais ele, a gente cantando e conversando e tal, e acompanhava até na Praça da Bandeira, depois seguia até a Praça Pedro II. E a gente ficou assim, eu tinha grande estima por Dr. Hélio, gente importante. Outra coisa que Bom Conselho precisa saber qual a importância dessa rádio aqui, graças a seu esforço. Eu conheci esse projeto dessa rádio aqui quando eu fui candidato, em 88, 92, sempre no palanque. Bom Conselho vai ter a rádio, já tem a concessão, tem aquele... Nunca saí da conversa. Ele tomou a frente, né? Pegou a concessão, conseguiu, levou adiante, e a Rádio Papacaça é a realidade que vemos hoje. Graças a ele, porque daqui, cansado de prometer, só do palanque. Vai ter e nada de ter. Ele pegou e, quando a gente menos se esperava, Bom Conselho tem uma rádio, tá no ar. Olha, corre, Bom Conselho tem uma rádio. A gente corria para sintonizar. E hoje Papacaça é sucesso extra Brasil, né? É verdade. Olha, deixa eu perguntar o seguinte. E como foi que surgiu a ideia, ou como foi que, quando foi, de fazer cordel? De que você é fã do cordel, quer dizer, aí vai pegar daqueles dos antigos e tudo mais, tá? Mas aí, como foi que surgiu? Você leu quem, você admirava quem para fazer cordel? Quando eu morava no sítio, naquela época, eu garotinho, então a gente se via muito, aqui vendia muito aqueles cordelzinhos na feira. Isso. Inclusive o cara que vendia, ele mesmo ia cantando lá, né? Cantava um pedaço de outro tal, a gente comprava Coronel Mangangá, a Fera e o Lobisomem, não sei quem lá, a história do Lampião, chegar Lampião no Inferno, de vários autores. E a gente gostava de ler aquilo, e a gente no sítio não tinha energia, aí quando era assim, a noite, para não dormir muito cedo, assim que escurecia, a gente pegava lá no candeeiro, ficava lá, aí mandava o que sabia ler mais. O candeeiro, para quem não lembra, é o FIFó, né? É o FIFó? O candeeiro é a lamparina a gás, né? Óleo diesel. É o FIFó. Aí tem o lampião, que é aquele que é uma placa, né? Que tem umas que você dava um negocinho de ar e ela ficava... Isso. Que era lampião. E tinha o candeeiro mesmo, que é a lamparina, que é aquela que... Bota o gás e fica... o paviozinho. Lá agora a gente chama de FIFó. FIFó. Aqui o FIFó. Olha, esse eu não sabia. É o FIFó. FIFó. Entendeu? Aí ia ler, tá? Aí a gente ia aprendia. Tínhamos que a gente aprendia e tal. E minha mãe também gostava. E minha mãe, ela era analfabeta. Uhum. Meu pai sabia ler e escrever, uma caligrafia linda. Errava muito em português, porque ele não estudou mesmo. Ele estudava assim naquela época. Tinha aquele que sabia ler, aí fazia uma escola em casa para estudar à noite. Porque pelo dia, aquela velha era para trabalhar mesmo. Era na enxada, era na foice, era no que fosse. Aí cada um levava um pouquinho de querosene para aquele professor lá e... para botar no candeeiro para estudar, ler, ensinar, aprendia. E meu pai aprendeu a ler e escrever, meu pai lia corretamente. Agora, para escrever, ele errava muito, né, na português. Mas era uma caligrafia linda. Aí, esses cordéis, eu fui aprendendo. Fui lendo, né, pequeno, assim que eu comecei a aprender a ler. Aí eu comprava na feira, naqueles... tantos R$1.000, um bichinho daquele lá, era R$1.000, né? Era cruzeiro, mas chamava R$1.000. R$2.000, R$1.000, um conto de réis. A gente comprava, ia ler e fazia aquela rodinha lá para escutar, ler o cordel. Tinha do Jerônimo, Herói do Sertão, tinha do Coronel Mangangá. E o Coronel... A minha mãe também gostava. Eu até aprendi um pedacinho. O velho Zumba Cordeiro foi um cantor de primeira. Ele é filho natural de Afogados de Engazeira. Basta dizer, foi discípulo de Inácio da Catingueira. Esse Inácio da Catingueira era um poeta famoso, conhecido, né? E tinha o da viola e tinha o repentista, e tinha aquele também do cordel mesmo que fazia e escrevia e vendia na feira. Aí eu digo, eu vou começar a fazer. Quando eu comecei a fazer para a Gazeta, aliás, eu comecei mandando aqui para a Rádio Papacaça, quando ela surgiu. Na época era Fernando Siqueira, era Ed Jaime Cardoso, também teve um programa de rádio, fazia um programa também nela. Aí eu mandava assim, mas só Dia dos Pais, Dia das Mães, Ano Novo, dança festiva. Eu fazia ali, tá, e mandava Fernando Siqueira lia, ou quem fosse no programa, Robert Araújo também, na época. Aí eu deixei para lá. Mas depois, quando veio quando surgiu a Gazeta, que eu fui lá uma vez, só começar com o Sr. Luiz, conhecer e tal, e assinar para mim ficar recebendo mensalmente. Aí eu comecei a fazer, eu mando o senhor publica, disse, mande, pode mandar.
Aí pronto, aí eu virei freguês de mandar, todo mês eu mando. e sempre, como é um jornal quinzenal, nesse caso, o seu cordel sai uma vez por mês, é isso? Uma ou duas, sabe? Quando eu mando, se eu mandar as duas, sai as duas. Se eu mandar uma, sai uma. Você pede 15 dias, né? 15 reais para quinzena. Às vezes eu mando, porque na correria também, às vezes eu faço uma aí. Quando penso cuidar de uma coisa, eita, não mandei para a Gazeta, aí eu vou olhar e mandar mais tempo, porque tem o tempo de mandar, senão não sai, só vai sair na outra quinzena. Exatamente. Esse mês já saiu agora, que é o começo do fim. Se perguntar como começa, não me pergunte que eu não sei. Eu termino de escrever o verso todinho, quando terminar, só se eu ler, porque esse não fica gravado. Apesar de que eu vi acho que foi Santana, dizendo que ou ele ou um cara aqui, Santana também é poeta, ele faz cada que fulano, que ele conhecia lá, o poeta, não grava, para não correr o risco de repetir. Ele não grava, não memoriza os versos que ele faz, para não correr o risco de repetir. Então, não é por isso não, é porque a memória não dá mais mesmo. Mas faz com a beleza. É difícil fazer um cordel? Porque você disse lá no começo da sugestão, não, porque leva um tempinho que eu vou. Porque, na verdade, o compositor. Eu estava até outro dia lendo uma entrevista, um compositor desses aí. Ele vai fazer a música, aí ele sai escrevendo, tal, aí para, aí vai tomar um banho, tomar um café, aí lembrou de uma coisa, corre rapidamente, pega lá a caderneta, completa direitinho, lá pela chance ele vai aprumar direitinho e tal. É difícil fazer o cordel? Não. É aquela coisa, você ter um dom da poesia, né? De fazer o verso rimado, juntar, já que quem não tem para fazer assim, como o repentista faz na hora assim, por isso que chama repentino que faz de repente. Não, no meu caso eu sento, penso no tema, eu vou fazer um cordel sobre isso, sobre tal coisa. Aí pego o lápis comum, a borracha, eu vou escrevendo e tal. Aí termina aquele verso, eu digo, rapaz, não ficou muito bom não. Aí, deixa eu inventar aqui, que aqui cabe aqui no meio dessa frase aqui. Essa palavra aqui, tá, ela combina com a palavra tal. Mas se não tiver muito fora do contexto, quer dizer, você está falando de Jesus e depois falar de Genésio, né? Para não ficar uma coisa que fique a mais, né? Amarre na rima, mas também não saia do contexto da frase. Aí eu vou fazendo assim, aí depois de uma lidazinha, às vezes eu passo horas e horas fazendo, depois, não gostei não, aí vou lá, rabisco. Não, vou deixar para fazer o texto, não gostei não. Tem que ser autocrítico também, né? Às vezes. Então, quem está começando, ou quem tem vontade, ou quem quer escrever um cordel, qual é a dica que você que já tem experiência no assunto, que dica se dá? Não, eu queria seguir a carreira aí, eu queria fazer um cordel, mas qual é a dica que Pedro Bastos dá? Olha, tente. Se você sabe fazer um verso de saber que temor rima com humor, que rima com, entendeu? Que maloca rima com tapioca, você vai vendo que as frases que se encaixam. Desde que ela não saia muito também isso aqui está muito fora do que eu quero dizer, né? Às vezes a rima dá certo, mas a palavra está totalmente desencontrada do sentido figurado. E aí pode juntar, que você vai fazer você vê, Fabiana Félix, ela só gostava de ver meus cordéis no jornal. Hoje ela faz melhor do que eu. Ela faz bem. Aliás, o bom dia, Fabiana Félix, sei que você está ouvindo. Um abraço, Fabiana, é minha fã. Minha fã número 1. É verdade. Ela faz, de vez em quando ela manda pra cá o trabalho dela, e é uma beleza também, quer dizer, é uma jovem, porém está se dedicando, porque é difícil. Olha, a verdade seja dita, com a popularidade da internet, a coisa tudo, aí a galera o cordel, leitura com aquele livro do papel, aquela coisa, o pessoal está esquecendo e se dedicando muito à rede social e muitas vezes fica amarrado naquilo ali, não é, Pedrão? É aquela história, você às vezes tem um dom, mas não desenvolve ou não divulga. Eu sei fazer isso, eu vou mostrar que eu sei fazer. Guarda para aquilo e fica lá enrustido. E muitas vezes tem muita gente boa aí que tem dons para fazer coisas excelentes, mas não procura, não se autoconhece. Eu vou tentar, se der certo eu fui. Tira por causa de Cristiano, do Bom com Arte. Olha o que esse rapaz está fazendo com peças recicladas. É verdade. Você deve ter um dom, só que às vezes você não tem autoestima de eu vou saber isso aqui, eu vou tentar fazer. Se der certo, eu conduzo. Se não der, eu paro, mas tente. Tem que tentar. Se não tentar, meu filho, se não der o primeiro passo, não sai do canto. Não sai do canto, é verdade. Estamos conversando com Pedro Bastos aqui nessa manhã de segunda-feira, feriado estadual. Eu vou fazer o seguinte, eu vou aqui abrir um intervalo, retornaremos já aqui com o nosso debate, a nossa entrevista hoje com o poeta, também pode dizer cordelista também, né? A gente vai
dando nossas cacetadas. Muito bem. Pedrão, a gente volta já. Continue aí, não sai daí, permaneça aí. A gente volta já aqui na Papacaça. Continue na sintonia. 102,9. Papacaça FM. Compadre, tá diferente, bonitão. Uai, sai fora, só. Meu negócio é outro, uai. Não é isso não, homem. Você cortou o cabelo onde? Uai, ali no Crésio Barbe, ele deixa você aprumado, faz a barba, corta o cabelo, aceita todas as formas de pagamento. Tô indo lá agora. Tô precisando. Uai, pera por mim, pera aí que eu também vou. Ai, meu bico de papagaio. Salão Clésio Barber, localizado na Marechal Deodoro, próximo ao Cuscuz. Agende seu horário. Corre lá, 87 981 13 0255. Salão Clésio Barber. De segunda a sexta, estou com vocês aqui na sua Papacaça, com os bastidores da capital do país, o comentário e a interpretação dos fatos do Brasil e do mundo. De Brasília, Alexandre Garcia. Comentários de Alexandre Garcia. Oferecimento Bradesco. O que vem primeiro para você em 2023? A Fiat Gevel tem novidades. Chegou o Escudo, um veículo comercial que vai trazer toda a economia, versatilidade e desempenho para o seu dia a dia. Vá até a Gevel e confira com os nossos consultores. Gevel, na Avenida Euclides Dourado, número 96. Fone 87 3762 3500 ou 98802 0429. Rádio Papacaça. Continue na sintonia. 102,9. Papacaça FM. Investe aqui na Farmazê, é assim. Medicamentos em geral é aqui. E perfumaria, venha conferir. Ligue e peça já seu medicamento pelos telefones 3771-2522 ou pelo WhatsApp 87981612366. A farmácia Farmazê fica localizada no centro da cidade de Bom Conselho e tem a entrega mais rápida da cidade. Farmácia Farmazê, nossa família cuidando da sua família. A Popular Alimentos está presente em todas as épocas do ano, oferecendo muito mais qualidade para o seu paladar. Se você é atacadista, comerciante, varejista ou proprietário de bomboniere e ainda não conhece nossos produtos, entre em contato agora mesmo com o nosso time de vendedores, através do nosso WhatsApp 87981700356 e garanta nosso mix de salgadinhos de milho, pipocas, lanches, doces e muito mais. Você vai amar, seus clientes também. Popular Alimentos, há quase meio século, presente na sua mesa. Rádio Papacaça. Papacaça Debate. Patrick Oliveira. De volta aqui com o nosso bate-papo, a nossa entrevista, hoje conversando com o poeta, escritor, também cordelista, hoje com Pedro Bastos. Inclusive tem uma galera aí, você tem que mandar você foi intimado, né? Patrick, pode segurar, não tem problema não. Eu quero mandar aqui um alô para minha esposa Cida, que sei que está nos escutando, meu filho Marlos, e também para meu amigo e vizinho de terreno lá na Lagoa Primeira, meu amigo Jaime Dantas, Dona Lindalva e Janaína, sua filha, para o amigo Bita, alô primo, e tem uma resenha. Bita, Nice, sua esposa e seus filhos, para o amigo Valmir Cangirão, Dona Grináuria, seus filhos e netos, alô Buguinha, alô Nina, para toda a comunidade da Lagoa Primeira, todos os meus parentes do sítio Angico, da Várzea das Cobras, o lugar onde eu vivi muito quando criança, aqueles meus torrões de andança, Várzea das Cobras, Joeira, Angico, e agora a Lagoa Primeira, que eu também convivi quando era garoto, e agora voltei a conviver com parte do pessoal da Lagoa Primeira. A minha amiga Sônia Lopes, senão ela vai me dar um cascudo quando me encontrar, que ela foi, mas manda alô para mim não, digo, bom dia. Sônia foi minha amiga, é minha amiga e foi colega de trabalho no hospital por 9 anos. Ela é parteira, Sônia Lopes. Um abraço, Sônia. Valeu, minha amiga. E a todo você que está nos escutando neste momento que ouve a Rádio Papacaça. Ô Pedro, quer dizer, esse pessoal que você mandou alô, essas pessoas também admiram o seu trabalho, admiram o seu jeito de ser, porque é aquele detalhe, quando o camarada nasce com o dom e desenvolve, aí, queira ou não, tem a admiração das pessoas, mas aí entra aquele detalhe,
O pessoal diz que o santo de casa não obra milagre. Poderia ter um reconhecimento maior por parte da comunidade, ou não, Pedrão? Justamente, Patrício. Principalmente por parte do poder público. Você vê, eu tenho um livro escrito, está pronto. Esse livro eu terminei, assim que eu terminei de gravar o CD, eu comecei esse livro, passei uns 6 meses escrevendo. Eu começo com poesias, eu falo de política, eu falo da minha vivência quando jovem, lá no sítio mesmo, na Lagoa Primeira, onde eu vivi 5 anos, quando era garotinho. Voltei para a cidade já com 15 anos de idade, em 66. E onde eu falo da minha convivência no Alto do Veracruz, Alto Zé Freixeira, que era chamado o Alto do Sangue. E muita gente tinha medo que eu falava Alto do Sangue, o povo falava mais Alto do Sangue. Mas é o seguinte, o Matadouro, ali que foi fundado ali em 57, e na época não tinha o matadouro antes, aí matava-se o boi no pau, no tronco. Era um pau assim, feito um gancho, e ali trazia o boi ali com uma corda ali por dentro daquele, aí ali chunchava o boi, e ali mesmo forrava o chão com arbustos, com matos, e tirava o couro. E o sangue jorrava rua fora. Aí tornou-se o Alto do Sangue por isso. Mas quem não sabia, Alto do Sangue, mas deve ser um alto de gente valente. Alto do Sangue, mas era por causa do matadouro. Da matança, né? Que depois surgiu o matadouro já 57, que hoje já está fora da cidade, né? Esse seu livro já está pronto, porém não publicado ainda, né? Não, Patrick, eu tentei publicar quando eu fiz, aí fui ver em Garanhuns na Gráfica Teoflan. Na época era R$10 a unidade. Digo, vou fazer o menos uns 100 livros. Mas pesou. Depois uns amigos meus falaram com o prefeito da época e tal, para ajudar, disse que ia ajudar, e ficou naquela história, vem hoje amanhã, e mandaram eu ir lá para marcar um dia. Aí eu fui, marquei lá com os secretários da época. Aí disseram que com 15 dias me chamavam. Até hoje eu espero pelos 15 dias. Né? Aí fui ver agora, já o ano passado, fui ver de novo. Disseram que ia ajudar, eu fui lá ver os preços lá. Sabe quanto que queria? R$40 por unidade. Zé Roberto estava terminando de fazer o direito. Até mostrou o Zé Roberto, que saiu o Pernambulano. Isso. Né? Ele fez. Deve ter feito um pouquinho também, porque R$40 por unidade de livro. Eu não entendo, porque Alexandre Tecido lançou um agora recente, vendeu a R$30. Então foi feito por menos, né? A não ser que ele está vendendo só para tirar a parte da despesa, porque sai muito caro. Para fazer 100 livros tinha que ter R$4.000. Aí tá lá, tá guardado. Um dia Deus mostra um meio, ou um patrocinador, você não tem que ficar pedindo lá assim, olha, ajuda para fazer, eu não tenho esse jogo de cintura. A gente vê muita gente ajudando aí o comércio a ajudar, mas a gente vê o comércio já tão sacrificado que a gente vai pedir, você leva um não, 2 não, aí eu sou frouxo. No primeiro não eu já desanimo. Aí por isso um dia Deus mostrar um meio, quando eu morrer, se eu não lançar um dia os filhos que puder, publique. Mas você fica um legado. Vai viver muito e isso aí vai ser lançado com certeza. Ô Pedrão, quero agradecer aqui a tua participação no programa de hoje, deixar o espaço aí aberto para você fazer suas considerações finais e acrescentar o que você achar interessante. Fique à vontade, Pedrão. Patrick, eu quero mais uma vez agradecer esse espaço e dizer às pessoas a importância que é esta casa, porque é uma casa que está com as portas abertas para todo mundo, independente de raça, de cor, de credo, de política, né? A gente vê aqui mesmo nas campanhas que todo partido vinha aqui, tinha vez e voz, aqui não teve aquela história de dizer aqui só vai gente do partido tal, que, né? Porque você vê que o doutor Hélio também sempre passou por isso, aqui a casa, aqui isso aqui é democracia, todo mundo, direitos iguais. Meu direito termina quando o seu começa e vice-versa, né? Então, eu quero agradecer sempre, do fundo do coração, por mais essa oportunidade da gente conversar, bater esse papo com R$3, como disse a você, sadio, saudável e sossegado, né? E que espero em outras oportunidades eu poder aqui falar de mais outros trabalhos. E meu muitíssimo obrigado, Patrick, você por a gente bater esse papo descontraído. Muito obrigado. E a você de casa que espero não ter achado tempo perdido de estar nos ouvindo até agora. Com certeza foi uma satisfação muito grande. Eu tenho aqui uma outra participação. Cadê aqui? Cadê? O programa tá bom demais. Gosto muito de poesia. Parabéns para o Pedro Bastos. Antônia Vieira participando aqui. Deixa eu ver quem é que tá marcando presença.
Antônio, quer dizer, Antônio também está aqui parabenizando, Antônio, enfim, está parabenizando aqui também o Pedro pela participação aqui no programa. Uma outra, bom dia, Patrick, quero parabenizar Pedro Bastos, o bate-papo hoje foi muito gostoso, pena que ele leu pouco, era para ler mais cordel, Pedro, tá vendo? Outra oportunidade de vir para cá, ele vai debulhar um bocado de cordel aqui, vai arrochar o nó aqui na programação. E se Deus quiser, eu vou trabalhar agora, a gente falar agora sobre Dr. Hélio. Se Deus quiser, vai ser o próximo tema, vai ser esse. Eu vou dar mais uma lidazinha, eu vou conversar mais com os parentes, né? Mas eu sei que ele vem dali da Japicanga, daquela região de Barra do Brejo ali. A gente vai fazer mais uma apanhada e vou fazer o próximo com o Dr. Hélio, porque eu acho que ele merecedor de muitas e muitas homenagens. Obrigado, Pedro Bastos. Obrigado a você, Patrick, e obrigado a todos. Um abraço. Vem aí o Tocando Bola, vem aí o André Neto e o glorioso Zé Bia. Já estão por aqui e vão seguir na programação. Eu estarei de volta amanhã, 7 da matina, no Jornal Completo, 8 horas no Show da Manhã. Saúde, sorte, sucesso, muita paz, muita luz. Até amanhã. Tchau. Esta é a Rádio Papacassa, transmitindo de Bom Conselho, Pernambuco, informando na velocidade do rádio, com propagação do seu sinal para o mundo no portal radiopapacassa.com.br. Rádio Papacassa. Rádio Papacassa. Primeiro lugar de ponta a ponta. Organização Hélio Urquiza.